audiovisuais há 20 anos. Então, esse movimento, para mim, eu não acho que existe um movimento maior de compra de direitos hoje. Eu não acho que é esse o movimento. Eu acho que existe um movimento maior pela viabilidade de produção de conteúdo. Muito do conteúdo que está sendo produzido é conteúdo original, que não necessariamente é uma adaptação literária. Tanto é verdade que que eu posso falar que eu vi um pouco diferente o ano passado, foi um movimento, no caso de um ou dois direitos, de um certo leilão pela compra desses dois direitos, tá? E nesse caso, especificamente, eu senti um movimento que eu não tinha presenciado antes, mas eu não estou achando que é um movimento muito maior hoje. Eu acho que você tem uma demanda, sim, para produção de conteúdo, sem dúvida, mas eu acho que ele não para mim, sem eu fazer uma análise numérica, até estatística, eu não consigo te falar é um grande movimento em cima da compra dos direitos. Até porque, se a gente for analisar tudo que está sendo produzido efetivamente e exibido, não necessariamente tudo é adaptação. A grande maioria, inclusive, é original. A adaptação é menor. E eu estou falando porque esse ano eu vou produzir 4 longas adaptações literárias. Assim, dentro da base de direitos que a gente tem no Brasil, 4 longas nossos que vão ser produzidos são longas que são baseadas em livros. Então, assim, calhou dos nossos 4 longas não serem histórias originais e serem adaptações literárias. E você consegue citar para a gente quais são esses 4, Rodrigo? O Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, o Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, que a gente começa a filmar agora, dia 28 de fevereiro, o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, e o Famigerado, do Gonçalo, que é a biografia do Bandido à Luz Vermelha. Esses 4 livros vão ser adaptados para o cinema num espaço. E o Garotas Mortas, da Selva Armada. Então, na verdade, esses 5 livros vão ser adaptados para o cinema num prazo de 1 ano pela RT. E você, Ainda Karina, vê esse movimento, um aquecimento desse movimento aí? eu vejo. Tudo bem discordar um pouquinho? Lógico, por favor, que isso. E, veja bem, eu trabalho com livros, né, com literatura, mas há uma crescente procura de novas histórias e conteúdos que tenham a nossa cara. Os streams chegaram e eles querem fazer essa ponte, né, essa ponte cultural. A cultura brasileira, os costumes, os hábitos e histórias nacionais ajudam muito nesse aspecto. Histórias que já foram testadas, né, em livros, já existe uma base de leitores, já existe uma base de fã, então eu acho que pode sim estar tendo um aquece aí, a procura de trabalhos que já tenham sido testados antes na forma de livro e agora ganhando cinema, séries, etc. Pelo menos eu estou do lado de cá, né? O Rodrigo está do lado de lá, eu estou do lado de cá. Pelo menos eu senti essa procura. E querendo saber ainda também o lado de cada um dos dois, nessa outra parte do processo, como é que vocês procuram o livro que vai... Que característica o livro tem que ter para ele virar uma adaptação? E no caso da Karina, como é que a editora, no caso, como é que chegaram em você para essa proposta de transformar o seu livro num filme? Bom, quando o Rodrigo começar a falar, eu vou até pegar uma caneta, gente. Espera aí, pronto. Não, na Vamos verdade, anotar. na verdade, para mim não tem uma. Eu repito isso assim. Eu acho, eu vou muito, eu gosto de cinema. Eu vivo de audiovisual e leitura é um prazer que virou trabalho. Então ambos viraram trabalho. Então, assim, eu estou sempre lendo, sempre vendo, sempre estudando. O cinema eu estudo todo dia, de alguma forma. Uma série de TV eu estudo, seja lendo um livro sobre, ou seja, vendo um filme. E aí eu tento fazer com que as ficções que eu leio, as não ficções que eu leio, eu olhe com outro olhar. E o que me leva, assim, a minha curiosidade e a minha intuição, porque eu não tenho uma regra, eu não tenho um momento, nesse momento eu quero fazer isso. Assim, eu brinco de gêneros. Nesse momento, eu estou fazendo um filme de terror distópico no Brasil. A gente não tem esse filme feito. Não existe. Esse filme, o Bacurau, ele é numa linha próxima, ele é um primo longínquo nesse formato, é um possível você considerar ele uma ficção científica grounded num futuro próximo, mas não é um terror, né? Ele é mais uma ficção científica possível do que alguma coisa de terror ali. Eu não vejo o terror.
O que a gente está optando agora é terror, e a gente está puxando no terror. Você vai falar, isso é uma linha do que os streamings brasileiros estão procurando? Não, não é. Não acho que eles estão procurando. Eles todos falam que estão procurando terror, todos. E na hora que você propõe o terror, eles não querem. Então não é uma verdade. Eu estou sendo financiado por um streaming agora que está me dando muita liberdade, mas ele está financiando porque ele confia na minha capacidade de curadoria. Ele não está indo pelo gênero, e ele acha que o livro da Ana Paula Maia, especificamente, é uma IP interessante para isso. Mas como é que você avalia um IP interessante para isso quando o brasileiro, os números de leitura no Brasil, o Brasil é um país de números de leitura baixo. Então você não tem como chegar e falar, pô, esse livro vendeu 30 mil exemplares ou 15 mil exemplares, que ele vai ser um sucesso, quando um sucesso, para você ter numa plataforma, você precisa de milhões de pessoas assistindo. Então, entre os 15 mil e os milhões, você tem um universo para você conquistar. Pode ser que eu não vi um caminho reverso de que uma adaptação literária de um livro, literatura brasileira contemporânea, pulou dos 15 mil para 1 milhão de exemplares vendidos. Eu adoraria que isso existisse, sinceramente, porque isso só para o autor é super importante, para a editora é super importante, para nós é super importante que acreditamos em literatura brasileira contemporânea e literatura brasileira clássica. Não tem uma regra, mas o que me coloca é a minha intuição. Eu acho que esse momento, eu estou com vontade de buscar esse tipo de filme, esse tipo de caminho, e eu vou buscar as histórias que têm a ver comigo. E muitas vezes eu recebo muita proposta de livro. Pois eu recebo, o cara me liga e fala, olha, eu escrevi, como eu já disse antes, o novo Harry Potter. Quando você fala que você escreveu o novo Harry Potter, você está se colocando numa posição que a sua capacidade de me frustrar como leitor é tamanha que, porra, é melhor eu ir sem imaginar que você é o Harry Potter e descobrir que você é o novo Harry Potter na leitura, do que você me prevenir que você é o novo Harry Potter e na leitura eu não achar que você chega no dedo do pé do Harry Potter, porque daí, assim, você criou uma expectativa muito grande em mim. Eu gosto de ler o que não gera expectativa. Eu já comprei livro na orelha, já comprei. Já comprei livro na orelha, direito de livro na orelha, mas de novo, minha intuição me dizia que era. Eu tenho uma equipe de leitores na RT, às vezes eu não consigo ler tudo que eu gostaria. Então eu falo, olha, estou com esses 3 livros aqui, leiam, vamos ver se são interessantes. Se forem interessantes, vocês falarem para eu parar e ler, eu vou parar e vou ler, e aí a gente conversa sobre isso. Então não tem um caminho, eu acho que o meu prazer de fazer isso é não ter regra. É não ter regra sobre que gênero eu vou fazer e o que eu vou buscar. Até porque eu não consigo ditar um padrão, então eu quero fazer o meu padrão. Eu não quero ditar um padrão para alguém vir e queira copiar. Eu prefiro fazer o meu, que você faz o que você tem vontade. E eu faço o que eu tenho vontade de ler e eu faço o que eu tenho vontade de ver. Então, assim, eu não vou fazer isso. Pode ser um erro meu como produtora. Algo que eu não queira ver. Se eu for fazer algo que eu não queira ver, eu acho que eu vou sair insatisfeito com o meu trabalho. Não faz o menor sentido, né? Fazer algo que você não quer ver, que não te atrai. Eu concordo totalmente. Mas como é que foi para você, Karina, quando você recebeu a proposta de transformar o livro em filme? Foi alguém que se sentia como o Rodrigo, que leu e gostou e viu uma possibilidade, me ligou e falou, olha, vamos fazer isso aí acontecer? Vamos fazer isso, né, uma série ou um filme? Foi exatamente assim, alguém que curtiu a história e decidiu que era possível fazer uma adaptação, que ia ficar bacana e... gente, eu sou sonhadora, eu falei, vamos, né? Vamos nessa. Já estava sonhando com tudo já. Mas foi um susto bem grande, porque não é muito comum, especialmente para quem faz a literatura ficção, mais comercial, como eu, não acontece com tanta frequência. Então foi maravilhoso. Foi eu acho também que é um primeiro passo, sabe? Cada vez que eu vejo um livro nacional, uma literatura contemporânea, assim, ficção, moderna, sendo adaptada, eu penso, poxa, a gente vai chegando lá. É muito comum lá fora. Você tem o Harry Potter, você tem Percy Jackson e N outras, mas no Brasil ainda parece haver uma resistência, né, da literatura mais ficcional mesmo, mais comercial. Ainda existe, parece, aquela barreira. Todas essas etapas, cada vez que eu vejo uma adaptação ou de peça de teatro, ou de cinema, ou série, é sempre né, escalamos mais um degrau. É muito incrível. E só
E só contextualizando, né, que o livro da Karina Procura-se um Marido está sendo adaptado agora para filme pela HBO Max. Sim. Está nesse momento em processo de gravação, não é isso, Karina? Isso, e no Mundo da Luna, que é um outro livro, também começou as gravações em quinta-feira passada, acho que em São Paulo, Que bacana. também pela HBO Max. E, Rodrigo, a gente fala aqui no podcast essencialmente com editores, livreiros, esse mundo do livro, né? Agentes literários e tudo mais. No grosso, são essas pessoas que nos ouvem, que nos leem e que nos assistem nos diversos produtos que a gente tem dentro do Publish News. Eu queria saber de você como é que é a sua relação com esse mercado, como é que se dá, que leitura que você faz desse mercado? É um mercado que chegou no nível de profissionalização semelhante ao do audiovisual? Como é que é a lida sua quando você tem que lidar com um agente ou com um editor? Não estou falando especificamente sobre escritores, né? Acho que você tem uma relação direta com eles também, mas se você tem alguma relação com esse mercado, Eu como é acho que que o ela é? mercado editorial era mais maduro do que o mercado audiovisual, inclusive. Eu acho que o mercado editorial era mais profissional e mais maduro que o mercado audiovisual. Eu acho que ele é um mercado mais estabelecido, mais consolidado. Acho que o cinema brasileiro. Você tem que parar para pensar que a televisão, esse boom de televisão que a gente está vivendo agora, é uma novidade recente. A gente vivia um monopólio de TV. A gente era um país de TV aberta, com um monopólio de centralização de produção de conteúdo de entretenimento, de ficção, num canal chamado Globo. Não estou aqui fazendo juízo de valor se é bom ou ruim, é a realidade, a gente não precisa. Eu estou contando algo que de fato acontece. Então, acho que a gente tem uma condição no mercado editorial extremamente mais madura do que ao mercado audiovisual, que vem amadurecendo, haja visto a quantidade de dinheiro que vem sendo disponibilizada no mercado audiovisual recentemente. E você falou no começo da nossa conversa dessas bolsas, né? De bolsas para produtores de conteúdo, que a RT, eu entendi que a RT disponibiliza para alguns autores. Como é que esse autor acessa essa bolsa? Como é que ele se inscreve? Vocês abrem um processo seletivo? Explica para mim como é Na que funciona verdade, isso. não. Na verdade, a gente não abre o processo seletivo, não é uma coisa, é uma coisa muito mais de um convívio pessoal. Então, foi como a gente fez o Amores Expressos, foi como a gente fez uma coleção de HQs que a gente chamou as pessoas aqui, idealizou o projeto, eles foram lá e montaram os projetos deles, e a gente publicou todos pela Companhia das Letras. Foi como eu fiz nos Estados Unidos com a Max Winness, a gente fez esse livro, Enterre Seus Mortos, é parte de um projeto nosso. A gente pagou uma bolsa para a Ana Paula escrever o livro, e foi um livro dentro do universo dela que acabou ganhando o prêmio São Paulo de Literatura. Essa bolsa que a gente pagou rendeu 3 livros, rendeu as perguntas do Antônio Cherchanesky e rendeu a Neve Negra do Santiago Nazarian e rendeu o Enterre Seus Mortos da Ana Paula Maia. Eu só não fiz mais na época porque a gente tinha outras coisas, outros projetos, e não dava para eu fazer a quantidade de livros que eu gostaria de fazer. Então, eu adoraria fazer mais. E você tinha comentado, se não me engano, que esse projeto já tem 20 anos que vocês fazem essas bolsas? Na verdade, eu trabalho com direitos autorais desde 1998. Então, quando eu comecei a trabalhar com direito autoral, eu falava que eu queria investir em direitos de livro, comprar direitos de livro, as pessoas achavam que eu era maluco, que isso aí não existia, que não tinha mercado. Então, eu gerava meus próprios direitos, não existia esse mercado. Esse mercado era muito incipiente, muito novo, muito americanizado. Eu não sabia nem que isso existia nos Estados Unidos, que eu não tinha essa referência. Fui descobrir depois. Então, era tudo muito novo, não é uma coisa antiga. E a gente veio explorando. A gente foi meio pioneiro em muito desse mercado. A gente foi bastante pioneiro. Karina, agora falando também do lado de escritora, você já, agora assim, você produz bastante, né? Mas você chega agora, muda um pouco na hora de você escrever alguma coisa, pensar assim, isso renderia uma série, um filme, etc. Né? Tipo, também, você tem isso na... Por quê?
E uma outra pergunta, desculpa a indiscrição, mas acho que é importante falar também, se isso é o quão importante para você como carreira. Se você tem um livro adaptado, se isso rende de uma forma financeira, ou também você pensa mais em termos de alcance? Eu penso mais em termos de alcance, sempre. Eu acho que é uma vitrine incrível para venda de livros. Eu sou escritora, é o que eu gosto de fazer. Eu fechei recentemente um acordo com a HBO Max, eu faço parte do talento de criação agora deles, para esse público específico, né? Onde ali caminham os meus livros. Então, o que eu vou criar para eles, eu vou, sim, já idealizando em formato série, filme, mas meus livros continuam sendo só livros. Eu não consigo. Eu não me sinto muito à vontade enquanto eu estou na criação mesmo de personagens, histórias, daquele universo todo, pensar em tão longe assim, sabe? Eu vou um passo de cada vez. Primeiro o livro, essa estrutura, e depois talvez, né? Talvez isso funcione e renda. Agora, o que eu estou escrevendo já em formato de roteiro para a HBO Max, aí sim já consigo visualizar cenário e figurino e tudo mais. É um pouco mais fácil, né? Duas escritas muito diferentes uma da outra. Parece tão fácil, né? Transitar de um para o outro, mas não é, não. O escritor ainda tem muitos vícios de literatura, de descrição, e especialmente sentimentos e no cinema é tudo corta, é a câmera, é a expressão, é a pegada, a sacada do diretor, e ainda estou aprendendo tudo isso, mas é um desafio maravilhoso. É gostoso se testar, né? Eu gosto, pelo menos. Rodrigo, e para você, você também como um leitor, claro, leitor ávido que você é e também acompanhando o mercado editorial, e claro que faz parte do seu projeto, né? Mas assim, você consegue ver também um reflexo nos livros? Os editores te contam também que geram mais sucesso para o livro depois de adaptado? Isso é importante para eles? E para os autores também se torna uma fonte de renda também, porque a gente sabe que o autor dificilmente ele consegue, é muito difícil você sobreviver só escrevendo, né? Você tem que palestras, hoje o caso é tão difícil, etc. Mas isso também é uma forma de, claro que a editora vendendo mais livros, isso é interessante, mas nessas duas partes, você acha que o peso de um filme, desses tantos sucessos que você conseguiu, eles vendem mais livro no final também, eles criam mais interesse no autor, eles criam também... O que gera para o autor também? Eu acho que ele ajuda, assim, eu não posso te dizer o quanto, porque, de novo, ele ajuda. Eu acho que o brasileiro tem um preconceito com tudo que é brasileiro, né? Para começar. Então, o brasileiro, a gente está começando a educar o brasileiro a gostar do que o brasileiro faz. Então, eu vejo, como eu faço adaptação de livro fora do Brasil, eu vejo o resultado do que é para aquele autor, eu vejo como aquele autor vive e como o autor brasileiro vive. Eu vejo como aquele autor consegue viver de literatura, às vezes, nos Estados Unidos, e como o autor aqui no Brasil não consegue. E também nos Estados Unidos, são autores que não conseguem viver de literatura. Não adianta a gente achar que é o melhor lugar do mundo. Não, não é. Mas eu vejo que são certas... eles têm certas facilidades. Eu vejo livros que venderiam muito pouco no Brasil se o autor fosse nacional, sendo best-sellers mundiais. E aí a gente vê isso acontecendo. Acho que ajuda, mas eu não acho que ajuda a ponto de mudar. Acho que ajuda você ganhar mais dinheiro vendendo direito de adaptação do que aumentando a capacidade de venda dos seus livros. Dependendo da forma como você vende, você ganha mais dinheiro vendendo e roteirizando o seu livro do que eventualmente no aumento de venda dos seus livros, porque eu vejo o resultado de venda de livros para autor, o autor ganhando R$600 num mês, R$1.500 no outro mês, e eu vejo que o autor não é um autor qualquer para mim, é um autor que eu respeito e que eu acho que não deveria estar ganhando isso, deveria estar ganhando mais. Como é que esse cara sobrevive no período em que ele não está vivendo de direito autoral? Ele paga como? A conta de telefone dele, com o Brasil custando o que está custando, a conta de luz, comida, gasolina, para a gente falar. É difícil. Então, você precisa... Infelizmente, a literatura brasileira não é tratada com respeito e carinho pelo próprio brasileiro. Deveria ser mais. Acho que também a gente tem hoje uma coisa que acontece, como em tudo, excesso de informação, existe um excesso de livro. Excesso. Se eu for pegar o que eu comprei e o que eu ganhei das editoras de livro no ano passado, eu tenho que montar uma biblioteca na minha casa, porque não tem espaço para guardar a quantidade de livros. E falando muito honestamente, não tem. É muito livro
é muito livro sendo lançado, é muito livro sendo lançado, é muito livro sendo publicado. A gente não tem nem capacidade de leitura. Eu acho que isso confunde muito a cabeça do leitor. O cara começa a ler e abandona um livro. Às vezes ele não tem dinheiro para comprar a quantidade de livro que é lançada, por isso que a gente não concentra. Eu estava entrando outro dia até para um exercício mesmo, no site da Companhia das Letras, que agora eles têm lá, disponibilizam lançamentos por ano. E eu fui ver quantos livros eles lançavam no primeiro ano da editora, e aí você vai vendo. Era uma capacidade de você poder comprar aquele ano inteiro e ler, se fosse do teu interesse. Hoje em dia você não consegue acompanhar a quantidade de lançamento mensal e comprar, você não vai ler, você não vai ler. Assim, eu conheço as pessoas que eu conheço que mais leem livros, eu conheço gente que eu não sei se é verdade ou não, mas que fala para mim que consegue ler 60, 70, 80 livros no ano. Eu que leio, não leio 80 livros no ano. Eu recebo 200, eu não leio 80 no ano. Então, tem meses que às vezes eu não consigo ler 2, porque minha cabeça está tão ocupada. Eu leio vários, mas eu não termino 2, isso que eu estou querendo dizer. Então, é difícil. Eu acho que no mercado editorial, a gente está concentrando uma quantidade absurda de lançamentos e isso atrapalha. Então, acho que todo conjunto, estou te dizendo, fugir um pouco do assunto, mas para falar a mesma coisa. Não se sustenta dessa forma. Você vai ganhar dinheiro na venda, você vai ganhar um dinheiro considerável na venda dos seus direitos, dependendo de considerável ou não, dependendo de como você vai vender, e se você for contratado para fazer adaptação audiovisual. Isso vai ser o seu pulo do gato. Eu acho que alguns autores têm a chance de multiplicar. Eu acho que a Karina, de repente, pode falar se ela sentiu que nessa venda dela para HBO Max, qual é a venda, se a venda aumentou ou se ela está esperando os produtos serem lançados no canal para poder avaliar esse aumento de venda. Eu acho que ela tem um impacto direto, ele cai sobre ela, entende? Diretamente. Eu acho que eu ainda vou conseguir avaliar futuramente no lançamento disso. Ainda é tudo muito. Começaram as divulgações agora, gravações agora, eu ainda não sei como isso vai refletir na venda de livros. Eu acredito que quando foi feito o anúncio da HBO Max, né, o acordo que eu fechei com eles, parece que eu ganhei um pouco mais de leitores que não me acompanhavam até então. Parece que, tipo, com um selinho de uma HBO Max por trás. O Rodrigo tem razão no que ele disse a respeito de os autores nacionais, tudo, né, que é nacional. A gente precisa sempre se esforçar o dobro do que o que vem de lá de fora. Tudo, para o cinema ou para o livro, para qualquer coisa. O brasileiro ele ainda é um pouco resistente para a nossa literatura. Ainda bem que está mudando. Eu acho que nesses últimos 5 anos isso melhorou um pouco, sim. O brasileiro está muito mais aberto, conhecendo novos autores, se identificando um pouco mais com esses autores que falam a mesma língua, principalmente dos mais jovens. Ao menos é o que eu vejo em bienais, né, que é onde se concentra especificamente tantos leitores de uma vez só. Mas é difícil, é raro, sim, aquele autor que consegue viver do dinheiro de livro, é muito raro. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva não é a realidade da maioria dos autores. É triste, mas é isso mesmo que funciona. A maioria tem um segundo emprego, ou vai procurar fazer palestras, ou vai tentar fazer evento numa escola e vender os livros depois. Tradução. Exato, tradução. É sempre um movimento para acrescentar, porque só a venda de livros realmente a maioria não sobrevive, não dá. E eu queria. Eu queria saber de vocês dois, mas e juntando nisso uma curiosidade minha, como é que funciona essa parte da produção? Karina, você participa dando opiniões de toda essa parte na parte da produção do filme? Eu sei, ok, que começou agora, né, no seu caso. E Rodrigo, você às vezes pede a opinião dos autores, você precisa de uma ajuda deles para ter uma outra visão? Como é que funciona na experiência de cada um? Karina, quer falar primeiro? Pode ser. Nessas duas produções em específico, eu estou um pouco mais afastada. Eu fechei antes desse acordo com a HBO, antes de começar a produzir para eles, né? Ou coisas originais, ou até coisas que eu já tenho produzido, mas que os direitos ainda estão liberados. Eu tive participação muito pouca. Muito, tipo, olha o elenco, mas já estava selecionado.
tiveram a gentileza de me mostrar roteiros, esse tipo de coisa, mas é mesmo mais uma relação um pouco mais distante, não tão próxima. Eu vejo muito parecido com ela. Eu acho que te mostrar o roteiro é que nem se eu fosse opinar, sentar na mesa do editor e começar a opinar na edição do livro. É. Eu não vou fazer isso. Não é o meu trabalho. Eu posso gostar ou não gostar do livro, mas eu não vou sentar na cadeira do editor e opinar. Quando você está na cadeira do produtor para opinar, e eu acho que às vezes o autor tem esse desejo e às vezes ele não entende do que está falando. Difícil. E eu não estou aqui para o crítico, porque tem uma série de coisas. Às vezes não entende mesmo. Eu, por exemplo, sou produtor, eu não sou diretor. Eu tenho uma conversa com o diretor muito prática e criativa, mas tem coisas que eu sei que eu não vou entrar e vou falar, olha, faz desse jeito, porque não é o meu trabalho. Eu não vou sentar na cadeira, se eu sou o editor, o editor ele senta, ele mexe no texto, ele vai lá e fala, olha, isso aqui tem que mudar. É um trabalho muito específico. O produtor pode chegar na ilha de edição aqui e falar, ó, vamos mudar isso aqui, vamos juntar essa cena, na hora que ele lê o roteiro, vamos que isso aqui não funciona. Dá para fazer. Eu concordo. A questão é que você tem uma série. Quando eu compro os direitos, e aí eu vou falar uma coisa por experiência minha, quando o autor do livro pede para se envolver no projeto, criativamente, não dá certo. Ele tem que ser convidado a entrar. Não dá certo. Não dá certo porque ele é apegado demais à história. É isso que eu ia E você falar, né? precisa se Se bem, ele já tem desapegar. uma próxima, ele já tem uma imaginação própria ali, né? Tudo já veio da cabeça Claro. dele, é uma visão única. Se eu É que às compro o vezes- direito, é a minha leitura. Eu comprei porque eu li. O livro já não é mais do autor, ele é meu. Eu comprei, ele é meu. Ele passa a ser meu e eu vou vender o meu, e depois ele não é mais meu. Porque quando ele vai para a mão do diretor, ele vira do diretor, ele também não é meu. Então, ele vai passando de mão em mão. E quando ele chega no público do cinema, ele é do público, ele também não é mais seu, porque ele se apropria daquele direito. E eu acho que é isso, porque a gente não pode ser hipócrita e não falar que é isso, porque é isso. E toda a minha experiência, de novo, eu não sou dono da verdade, pode ser que tenha experiências maravilhosas com autores de livros trabalhando nos seus filmes. Eu sei que a J.K. Rowling teve experiências maravilhosas na adaptação do Harry Potter. E assim, ela impôs desse jeito, foi feito desse jeito, e é um sucesso com ela, seria sem ela, mas com ela se provou ser um sucesso. Mas, de novo, eu acho que você é apegado o Peter Benchley, que escreveu o Tubarão, que era um sucesso, best-seller. A quantidade de coisa que ele era pegada na escrita, no roteiro, se você tivesse colocado o roteiro que o Peter Benchley tinha imaginado, o Tubarão não tinha feito o sucesso que ele fez. Ele precisou ser adaptado. Então, é uma discussão complexa, mas essa é a minha experiência. Eu acho que eu concordo, porque é um exercício muito grande de existir. No caso de Procura-se o Marido, a minha Alicia e a Alicia do filme. São coisas em separados. E muitas vezes fica um pouco confuso para o autor. Ele já conhece a personagem, mas ele conhece mais ou menos. Ele conhece a que ele criou. A criada por roteiristas o que vem depois, direção e tudo e tal, todas as alterações, já não é mais aquela que você criou. É de outra pessoa, é uma criação de outra pessoa. Esse exercício tem que ser feito com muita frequência, porque é assim, um pouco confuso no começo, é um choque no começo. E depois, na hora que você finalmente entende as coisas, aí flui. Nesse momento, eu estou separando. Existe a minha Alicia e a Alicia do filme, a minha aluna, porque senão não funciona mesmo. Como ele disse, eu escrevo, ele produz. Eu sei escrever, ele sabe produzir. É isso mesmo. Rodrigo, agora uma curiosidade minha. Sei que você estava falando que você começou sua carreira adquirindo os direitos autorais, né? E não produzindo. Como que foi esse salto? Do tipo, naquele momento não tinha quem produzisse ou alguém pegava aquela sua visão e você achava que deturpava, você tinha uma outra que você achava que era melhor? Como que foi esse salto? Na verdade, eu não tinha interesse em ter uma produtora. Eu nunca tive até eu ter. Depois que eu tive, eu não me via mais não tendo uma produtora, porque o meu interesse era um pouco diferente. Eu tinha interesse em desenvolver e empacotar projetos para as produtoras. E as produtoras, eu apresentava os projetos, queriam tirar de mim o projeto e queriam fazer uma coisa completamente diferente e não queriam me remunerar. É como se meu trabalho não tivesse valor nenhum. É como se o trabalho de eu encontrar uma história, de eu acreditar na história, de eu contratar um roteirista, de eu botar um diretor, não tivesse valor. E aí eu comecei a ver, os caras me ofereciam fazer esses projetos, me ofereciam fazer o filme
do jeito que eles queriam, ganhando, você vai ganhar um crédito e talvez alguma coisa. Eu falei, para que eu vou fazer isso? Eu vou virar concorrente. E virei concorrente. E aí eu montei minha própria estrutura e comecei a me remunerar, fazer minhas coisas andarem, porque senão a minha carreira não tinha acontecido. Porque não existia uma valorização para o desenvolvimento de projeto. Hoje é fácil falar, porque tem uma quantidade de gente pedindo, mas no passado o nego não olhava para desenvolvimento. Tudo bem que você não faz um projeto sem desenvolver ele, tá? Mas as pessoas não tinham departamentos de desenvolvimento interno. Elas contratavam de um roteirista direto. O roteirista escrevia, ele era roteirista, profissão, como tem um autor de livro, roteirista. Escrevia um roteiro, às vezes esse roteirista pegava e adaptava um livro que ele nem tinha o direito, eu levava numa produtora e a produtora comprava o direito que esse roteirista gostava. Então era assim que funcionava. Você não tinha um departamento, você tinha... Até porque muita gente não lê livro, né? Muita gente que trabalha com audiovisual não lê livro, é um problema, isso é verdade. Muita gente até que trabalha com livro não lê livro, em alguma capacidade. É verdade isso, não lê. Às vezes você senta na mesa com um cara que você está falando de um livro, ele fala que ele leu, você percebe que ele não leu e você fica quieto, porque você sabe que ele não leu. Você está conversando com ele e está vendo que ele não leu o livro. Entendeu? Você não pode, você não vai falar, você não leu o livro, entendeu? Não leu, então é difícil. E o mercado, tem muita gente que faz filme e não vê filme. Então, e eu acho que isso é uma base, e é uma realidade, é uma base. E eu não estou falando que a pessoa é competente ou incompetente. Tem gente que não vê filme e faz filme e é competente fazendo. Só que ela é competente com uma outra competência. Talvez a competência dela não seja criativa, talvez a competência dela seja técnica. Então, isso é difícil você colocar. Então, era muito difícil avaliar um desenvolvimento quando eu comecei. Aí eu montei uma produtora e passei a produzir. E aí foi uma outra escalada, um outro momento na minha vida. Tudo fica mais difícil quando você tem uma produtora. Seu custo fixo aumenta, sua estrutura aumenta, a sua responsabilidade aumenta. Mas na época eu não acreditava na minha capacidade de empacotar e desenvolver. Aí eu tive que provar por mim mesmo. Karina, você falou, agora eu fiquei interessado, não é exatamente do que a gente está se tratando, mas assim, por que você acha que você conseguir vencer como escritora num país de não leitores que a gente estava falando, né? De tipo, mas alcançar números tão grandes e tipo ter esse sucesso, né? Como que você chegou agora nesse momento onde você está, como autora best-seller, que acho que aí tem que ficar claro também. Olha, às vezes eu me faço essa mesma pergunta e eu queria entender onde foi esse pontinho. Eu não consigo identificar. Eu tenho algumas suspeitas, assim. Eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler. Então, eu fico imaginando isso, que as pessoas que leram o livro e curtiram, e ao ponto de procurar mais livros, ou esperar por um próximo livro, curtam o mesmo tipo de história que eu, ou alguma coisa do tipo. O que eu tentei no começo foi me aproximar o máximo possível, né, do leitor. Então, eu comecei independente e fazia propaganda em todo tipo de site que eu achava que houvesse um público semelhante àquele que eu buscava, que o livro agradaria. Eu corri muito atrás para tentar chegar no ponto do produto final, que era, para mim, é sempre o leitor, né? Entregar o livro na mão do leitor. Mas onde é o ponto? Quando você consegue sair ali de só mais um publicado, como o Rodrigo disse, de tantos publicados em um ano e atrair a atenção do leitor e com isso, né, várias etapas começam a acontecer, né? Quando você consegue atrair a atenção do leitor, você também automaticamente atrai de uma editora. Você ganha visibilidade lá dentro. Com visibilidade existe um pouco mais de marketing e as coisas começam a acontecer. Eu não sei exatamente quando foi o ponto. A propaganda que eu considero principal desde o começo da minha carreira sempre foi o boca a boca. É aquela pessoa que lê e indica para amigo, para primo, para tia, sobrinho, o livro vai passando de mão em mão e aí a pessoa começa a comprar depois. É muito comum em evento, eu conheço uma leitora minha que está acompanhada de uma amiga, não me conhece, mas no evento seguinte estão as duas lá com livros na mão. Então, eu acho que é isso. Talvez tenha sido isso. Não fui eu que cheguei lá, talvez o público é que me levou lá. Os leitores é que me levaram lá. Eu acho que é isso. De verdade, gente, eu queria entender qual é a fórmula, sabe? Para poder passar para mais pessoas, assim. Até eu mesma, né, consegui seguir por ela, mas eu não encontrei ainda.
Rodrigo, você é o produtor de importantes peças audiovisual, né? Você está aí, o Me Chame Pelo Seu Nome, A Vida Invisível, O Farol, são filmes premiados e tudo mais. E aí, indo mais ou menos por essa pergunta que o Fábio fez para a Karina, eu queria saber de você o que é esse cara que chegou nesse ponto da carreira, muito jovem, né? Você é bastante jovem, o que te falta e o que te dá mais tesão? Assim, é pisar no tapete vermelho? É ver o filme pronto? É assinar esse contrato? O que é que te dá mais tesão nesse processo todo? Sendo assim, super franco, é a relação, o que eu mais gosto do processo, a parte que eu mais gosto é de exibir, fazer a primeira exibição do filme. O tapete vermelho, ele é parte ou não da primeira exibição. A emoção é você exibir esse filme para um público e ver a reação desse público, seja ela boa ou ruim. É o que eu mais gosto de fazer. É o momento mais feliz do projeto para mim. Eu trabalho anos para ter esse momento. É nesse momento que eu falo, caramba, sabe? Os momentos mais memoráveis da minha carreira como produtor foram nessas sessões. Eu consigo pontuar várias delas, e é isso para mim que foram os grandes momentos da minha carreira. O tapete vermelho é acessório a essa sessão, eventualmente, mas não é na hora do tapete vermelho que você se emociona, é na hora que alguém olha para você e que reage ao seu filme, é na hora que alguém se emociona, xinga o teu filme. Eu já tive sessão de filme que eu sabia que as pessoas odiaram o filme e que eu tinha que ficar em pé ali recebendo as pessoas para falar comigo, a reação imediata. Então, isso para mim é que é a força do filme. Eu faço filme para isso. Eu não, porque quando as pessoas estão vendo em casa, reagem pela internet, mandam uma, olha, viu teu filme, não é a mesma coisa que o público ali, sabe? Então, que é uma coisa que, infelizmente, a pandemia tirou, que é essa emoção de você compartilhar o seu trabalho com o público. O cinema é uma arte coletiva de trabalho e coletiva de resultado. A emoção do cinema é uma emoção coletiva. Você está numa sala de cinema com outras pessoas sentindo ou não algum tipo de emoção. Então, para mim, esse é o que me dá mais vontade. Assim, eu gosto da hora que eu compro o direito de um livro, assinar um contrato é legal para caramba de vender, mas o mais legal é você estar com o projeto pronto e exibir. Isso é o mais legal. Você vê a reação das pessoas aí. É isso que eu acho bacana, sabe? É como eu imagino que seja para a Karina quando ela está na Bienal ou num lançamento de livro, interagindo com o público dela. Eu acho que isso é muito, muito bacana, você interagir, entender o quão a sua obra é importante para aquelas pessoas, sabe? Não tem preço isso, assim, para mim, pelo menos. Agora, uma pergunta, Rodrigo, desculpa, não quero ofender, mas assim, eu não sei nem fazer. Que assim, eu imagino também que os números são importantes, né? A gente estava falando de sucesso, a Karina também, etc. Para você, qual que é a métrica de sucesso? Seria, tipo, ter um filme em 300 salas, 500 mil salas no Brasil? Tipo, ter uma bilheteria monstruosa, tipo um Marvel, alguma coisa assim? Ou isso. Que. Você falou muito disso também, mas. A métrica do sucesso é variável para qualquer projeto, Uhum. depende muito de como o projeto foi feito. A métrica para o sucesso do Call by Your Name, vou usar ele como exemplo. Para mim, o sucesso do Call by Your Name é meio maluco, porque ele é um filme que durante 10 anos foi rejeitado. Ninguém queria fazer. E aí um dia mudou-se o roteiro, chegou um roteiro melhor para mim. Eu mesmo tinha rejeitado ele num primeiro momento. E aceitei fazer o filme, um filme que foi mudou muito a minha vida. Aí você perguntar a métrica dele para mim, cara, a métrica dele para mim é importante porque, pô, ele foi indicado a 4 Oscars, foi indicado a... E o Oscar que ele ganhou é um Oscar de roteiro adaptado. Ou seja, eu comecei a trabalhar num negócio há 22 anos atrás, que era adaptação de livro. E as pessoas acharam que eu era maluco, que comprar direitos de livro nos Estados Unidos era um sonho de megalomaníaco. E as pessoas falavam isso, não eu. E vamos lá, a gente faz um filme, que é uma adaptação de livro. O filme ganha um Oscar, e é um Oscar de roteiro adaptado. Então essa emoção é muito grande, porque premia o trabalho todo que você fez e contraria tudo o que previram no passado. Então, prova que você fez alguma coisa certa, sabe? Que a tua escolha profissional era certa, que o que você entende como profissão é correto, que o que você entende como um trabalho, uma arte, está ali. Então, a métrica do
Enterre Seus Mortos é provar que eu consigo fazer um filme. Primeiro que ele é financiado por uma plataforma, então a lógica financeira é completamente diferente. Então eu estou prestando serviço para alguém que vai ganhar o dinheiro. Ele comprou o serviço da RT por uma ideia da RT para a RT produzir e essa plataforma vai ter o benefício qualquer que seja. O meu benefício é prestar serviço de uma ideia minha. Mas eu tenho, obviamente, se essa ideia for muito bem sucedida, alcançar festivais, alcançar premiações, quem está lá sou eu, a plataforma é só exibição. Você vai me perguntar, assim, eu gostaria que um filme com essa temática, um filme brasileiro com esse caminho, abrisse portas para outros filmes brasileiros que tenham temáticas similares, fossem feitos, sabe? Que o público brasileiro entendesse que a gente tem capacidade de fazer esse tipo de filme. Porque eu estudei administração, não me formei, não estudei cinema. Cinema eu estudo todo dia, mas eu não fiz faculdade de cinema. Eu vejo e leio sobre. Então, eu estudo, eu conheço a história do cinema, eu sei bastante sobre cinema, mas por estudar e trabalhar. Então, assim, se você me perguntar, eu acho o filme, um dos filmes que me fez olhar e falar, pô, eu quero fazer cinema mesmo, como profissão, e tenho 45 anos, eu não sou tão novo assim. Quando eu vi esse filme, eu tinha 26, tá? Não foi o filme que eu falei, nossa, eu amo cinema, quero trabalhar com cinema. Muitos outros filmes antes já teriam feito isso. Mas esse filme fez eu falar, no Brasil dá para fazer cinema bom. Foi o Cidade de Deus. Porque o Cidade de Deus, tecnicamente, era impecável em qualquer aspecto. Então, quando você tem um filme que no seu país que é impecável em qualquer aspecto, você mostra que você pode fazer. Ele tecnicamente é impecável. Então, se ele tecnicamente é impecável, por que eu não posso buscar uma excelência igual eles buscaram? Então, eu sempre busquei uma excelência, como o Cidade de Deus teve uma excelência. Em excelência técnica de filme brasileiro, excelência. Ele foi o mais indicado. Ele não foi tão premiado, porque ele não foi, mas ele foi indicado. Mas ele tem uma excelência técnica. Eu acho que o Vida Invisível, que é um filme que é uma adaptação literária que a gente fez, teve uma excelência técnica igual e foi premiado. Ganhou um prêmio de melhor filme no Festival de Cannes. 2 filmes brasileiros ganharam um prêmio de melhor filme no Festival de Cannes, historicamente. Pagador de Promessa, que é uma peça, Vida Invisível, que é um livro. O Bacurau ganhou um prêmio, mas não ganhou de melhor filme. O melhor filme que ganhou foi Vida Invisível e O Pagador de Promessas, enquanto os anos do Festival de Cannes existe. E isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração. E Vida Invisível é o quê? A adaptação literária. Mais uma vez, eu fico feliz que uma adaptação literária possibilitou a gente ter uma vitória. Então, assim, valida o trabalho que eu faço, valida o trabalho da minha parceria com as editoras, com o autor. Eu acredito nisso. E só lembrando que quem ganhou o prêmio Jovens Talentos aqui do Publish News na edição de 2021, né, por conta da pandemia, a gente juntou essas 2 edições, foi justamente a Ana Luísa Cardoso, que é a gente que esteve por trás aí desse... Inclusive, acho que deve ter negociado com você, né, Rodrigo? A Ana lá Sim. Sim. Ela ganhou um prêmio nosso aqui, vai conosco para Frankfurt esse ano, com todas as despesas pagas, e ainda com uma ajuda de custo, eu faço questão de dizer, que eu sinto muito orgulhoso desse projeto nosso. E que é um link nosso aqui, né, inclusive, né, da nossa história com a sua história. Ela é ótima, eu comprei o direito, como todos os agentes, eu me dou muito bem com todos os agentes literários. De novo, acho que a gente é muito maduro nesse mercado e os agentes literários brasileiros não devem nada aos agentes literários estrangeiros com quem eu trabalho. Gente, eu só queria, acho que a gente está terminando, mas queria perguntar, eu sei que é uma coisa que demora a produção e tal, mas vocês têm mais ou menos uma data, a Karina e os filmes que você está produzindo, Rodrigo, de quando podem ficar prontos? O Procura Seu Marido, tanto Procura Seu Marido, que é um filme, e a série No Mundo da Luna, ambos pela plataforma HBO Max, devem sair no segundo semestre. O Enterre Seus Mortos, o Ainda Estou Aqui, são filmes para serem exibidos em 2023. Os demais são filmes para serem exibidos em 2024. Então tá bom. Tipo, acho que também faz parte do mercado editorial também isso, né? São ciclos longos e ainda, digamos que essa tal de pandemia também não imagino que não está ajudando em nada nesse sentido. E aqui no Momento MVB Brasil com Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bom? Oi, Fábio, tudo bem? E aí, pessoal?
E hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar aqui, né, Ricardo? Mas acho que é muito importante. Eu acho que sim, Fábio. É uma coisa que não tem nada a ver com metadados, mas tem muito a ver com o mercado. E eu sou um apaixonado por esse mercado do livro e acho que vale a pena a gente falar disso rapidinho, nesse meu minuto MVB. Hoje a gente está gravando faz 2 dias, né? 2, 3 dias que aconteceu aquela triste tragédia lá em Petrópolis, com aquela chuvarada e inundação, morro rolando, uma série de coisas. Então, uma coisa me chamou a atenção, aconteceu no meio de toda essa coisa ruim, teve um fato bacana, bonito, por assim dizer, que me chamou a atenção e me fez fazer algumas conexões do mercado do livro, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de pessoas do mercado e alguém mostrou a foto da livraria Nobel Madeira, se eu não me engano, que é ali no centro de Petrópolis e que foi completamente inundada, encheu o porão inteiro, encheu o andar térreo, acabou com todo o estoque, tudo que existia na loja, equipamentos e tal. Encurtando a história, em, sei lá, 1h30, 2 horas, já tinha surgido uma ideia, já estava começando a rolar um plano, um projeto para se ajudar para a gente ajudar essa livraria a se recuperar. Uhum. Isso foi num dia, no dia seguinte, a notícia já estava saindo, inclusive, no Publish News, e várias editoras, distribuidoras, um monte de gente se envolvendo e trazendo uma solução ou uma ajuda para esse grupo. Isso, para mim, aponta para uma coisa que, vira e mexe, eu me deparo com ela, que é o nosso mercado, infelizmente, ele é muito desunido. Os editores, os livreiros, os prestadores de serviços, seja lá quem for, cada um trabalha sozinho, trabalha para resolver o seu problema, para cuidar da sua empresa, né? A gente sabe, vivemos numa economia super complicada, questões políticas as mais diversas, e a gente tem que lutar para passar o dia a dia, tem que lutar para fechar o mês. Mas o que eu vejo quando existe uma união é que as coisas funcionam muito melhor para as pessoas envolvidas, seja para quem a gente está ajudando, sejam as pessoas que estão ajudando, essas mesmas são favorecidas. Então, eu estou falando assim, para além das associações, CBLs, né, o ANL, a ABEL, etc., né, como players individuais no mercado. Eu acho que falta para a gente se unir mais, e quando a gente se une, a gente consegue fazer coisas bacanas. Então, a gente precisava olhar um pouco mais para o mercado de uma maneira unida, olhar como um todo, procurar trabalhar juntos. A gente vai fazer diferença para nós, a gente vai fazer diferença para o próximo, a gente vai fazer diferença para a comunidade na qual a gente está inserida. Uhum. E como pessoas do livro, eu tenho certeza que todos estão sempre preocupados em trazer melhorias para a comunidade, para a população para a qual a gente produz esse material, né? Então, hoje eu queria deixar essa reflexão, a gente trabalhar um pouco mais junto, né? A impressão que eu tenho é que até mesmo as associações têm dificuldade de conseguir pessoas para suas diretorias, né? Porque a diretoria vai exigir algum tempo de dedicação. E as pessoas precisam cuidar do seu negócio. Mas eu acho que a gente podia dar um pouco mais de tempo para trabalhar junto, e eu acho que isso vai refletir como um bem para todos. Era uma reflexão nesses dias aí de algumas notícias ruins, mas que uma ou outra notícia boa mexe com a cabeça da gente. É isso aí. Muito bom. Primeiro,
queria parabenizar, acho que é uma coisa muito bonita, né? Porque acho que era uma das únicas livrarias de Petrópolis, né? Então, que acabou rodando na internet também. E claro que toda aquela dureza que aconteceu com todas as famílias e a tragédia aconteceu ali. Mas acho que realmente ajudar uma parte do que faz parte do nosso mercado, acho que é importante. E a gente viu em outros momentos, né? Quando a pandemia começou, muitas entidades se uniram, muitas empresas se ajudaram. E acho que a gente tem que buscar isso mesmo. Porque no final todo mundo quer que as pessoas leiam mais, que a cultura chegue em mais pessoas, né? Seja o seu livro ou seja o seu serviço, etc. Eu concordo com você, Ricardo. Tô junto com você também. Obrigado pela reflexão. Que isso. Um abraço pra galera aí. Um abraço, gente. Até mais. Leozinho, você quer começar aqui com alguma indicação pra gente? Eu vou indicar, já falei disso aqui mais cedo, mas eu vou indicar o Sabatina Publish News com a Lúcia Riff, que para mim foi uma conversa muito importante. E acho que todo mundo que nos ouve aqui devia também assistir a esse programa, que foi uma entrevista muito boa. Muito bom. Karina, o que você quer fazer? Você quer fazer uma indicação pra gente aqui, para quem está nos ouvindo? Tá bom, vou indicar um livro, então, de uma autora irlandesa que eu amo de paixão, que é Marian Keyes. O título é Adultos, da história de uma família supostamente cheia de adultos, mas quem é que aprende a ser adulto de verdade, né? Então, vale super a pena a leitura, é muito divertido, muito, muito engraçado, muito gostoso de ler. Muito bom. E você, Rodrigo? Tem alguma coisa para indicar pra gente? Vou indicar uma série de documentário, duas, na verdade. Eu vou indicar a série da Nara Leão, que está no Globoplay, que é uma série que é um sucesso. E vou indicar para vocês também uma série sobre o Muhammad Ali que o Ken Burns dirigiu, que passou desapercebido por todo mundo o ano passado. Está disponível na Apple. São duas séries que eu recomendo muito. Muito bom. Notado aqui. E você, Thalita? Tem alguma coisa para indicar pra gente? Eu vou indicar, eu vi que estreou na Netflix a segunda temporada de Raising Dion, que é baseada numa história em quadrinhos de 2015. Conta a história de um menino que ele tem superpoderes e tal. É mais pro público jovem, é bem legal. Estreou agora. Muito bom. Eu queria indicar um podcast que chama Sequestro da Amarelinha. Ele tá no feed da revista Piauí, né, do Fórum de Teresina, que é muito interessante, assim, porque eu gosto muito de futebol, né? Tenho esse defeito. E aí eu lembro, minhas lembranças de mais jovem era da seleção brasileira, né? Só que hoje em dia é algo que difícil, eu não consigo me imaginando comprando uma camisa do Brasil e usando e torcendo, né? É um pouco difícil, mas eles fazem um trabalho muito interessante em mostrar como que a FIFA era só uma organização para ajudar o futebol, etc., e se tornou uma mega corporação de meios, digamos, não muito interessantes, tipo, e um brasileiro tá por trás disso, né, que é o João Avelange, e que não gostava de futebol, inclusive, e o genro dele foi o presidente da CBF durante muito tempo, e a CBF, e tanto a CBF quanto a FIFA ficaram milionárias, e também a maioria dos dirigentes foram presos, né. E aí também mostrando que a camisa virou um símbolo meio estranho para o Brasil. E ainda mais no ano de Copa, né? Mas enfim, eu acho que vale a pena. É uma história muito bem contada. É um pouco dolorosa para quem gosta de futebol, mas acho que vale a pena dar uma ouvidinha, né? Então acho que é isso. Temos um programa, Fabinho? Temos um ótimo programa. Quero agradecer muito a Karina e o Rodrigo por estarem aqui, por dividirem as experiências com a gente nessa tarde meio estranha aqui de São Paulo, apesar de nem todo mundo estar aqui em São Paulo, mas queria agradecer muito a vocês, viu? Eu que agradeço o convite, gente, foi uma delícia falar com vocês. Eu também agradeço, foi um prazer conhecê-los e falar com vocês. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado, Até gente. A próxima semana. Tchau, tchau.